Olá, muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Como você está? Como você está nessa noite fria de domingo? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo em casa, agasalhado, tranquilo na presença do Senhor? Que bom, confia em Deus. Confia em Deus que Ele tem algo para a tua vida. Ele tem algo para você. Sempre Deus vai ter algo para você. Há caminhos que ao homem parece bom, mas seu fim não é o melhor. Confie em Deus. Estribe os teus caminhos no Senhor. Muito boa noite para você que está nos assistindo. Que você seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aí na nossa Igreja Batista Getsemane, nesse culto online, aonde nós adoramos o Senhor, onde nós queremos agradar ao Senhor com a nossa adoração, com o nosso culto. Que você seja muito bem-vindo essa noite, que você seja abençoado em o nome de Jesus. Você que nos visita, muito obrigado pela tua presença, que você possa ser agraciado pela palavra de Deus essa noite, pelos louvores, que você seja tomado pelo Espírito Santo de Deus na noite desse dia. Glória a Deus. Então, meu irmão e minha irmã, como é de costume nosso, o que nós falamos para você fazer? Que você possa compartilhar esse momento, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que você seja veículo também de Deus para abençoar a vida. Pela manhã eu falei que nós temos que glorificar a Deus, nós somos um povo para a glória de Deus, né? Efésios capítulo 1, que você seja um povo para a glória de Deus. Apóstolo Paulo ali falando na igreja de Éfesos, né? Admoestando aquele povo, que eu e você, nós sejamos um povo para a glória de Deus. Se você perdeu essa mensagem, pela manhã que você possa lá voltar, está gravada no nosso Facebook, né? Está também no nosso canal no YouTube, que você possa lá assistir e ver aquilo que Deus tem nos revelado, tem nos falado através da sua palavra. Então, meus irmãos, já te falei, né? 2 princípios. Primeiro, você compartilhar. Segundo, vai aparecer nossos dados bancários, que você possa aí abençoar a igreja. Você que não é da igreja, você não se sinta constrangido, mas se você quiser nos abençoar também, vai estar aí para que você nos abençoe no momento propício. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor por esse dia, por mais um culto, por mais essa oportunidade que nós temos de adorá-lo. Amém. Deus, na noite desse dia, queremos te louvar e te agradecer e bendizer o teu nome. Queremos, Senhor, te pedir perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavras, obras, gestos, tudo aquilo que ofende a tua santidade. Deus, toma as nossas vidas em tuas mãos. Nos ensina a confiarmos em ti, a depositarmos a nossa confiança em ti, em o nome de Jesus. Senhor, tome todos aqueles, Deus, que estão necessitando de ti nesse momento tão difícil que estamos vivendo, Senhor. Tome os enfermos, tome, Senhor, os desempregados, Deus. Tome, Senhor, o país nas tuas mãos, tome os governantes em tuas mãos, Deus. Tome a nossa nação em tuas mãos, Senhor. Tome as nossas vidas em tuas mãos. Tome, Senhor, a igreja nas tuas mãos. Senhor, abençoa-nos, não nos deixes só, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que queremos te louvar e te agradecer. Amém e amém. Muito bom, meu irmão. Então, você é o nosso convidado especial para adorar o Senhor conosco. Vamos então para o período de louvor e adoração. Graças a paz, igreja. Sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Pega suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Erga suas mãos, louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Teu amor é imenso e dura para sempre. Todo-Poderoso é o Senhor. Erguei minha voz para sempre louvar o meu Deus.
as suas mãos e louve ao Senhor. Com a sua vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Dai graças. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Teu amor é imenso e dura para sempre. Todo poderoso é o Senhor. Minha voz para sempre vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Dai graças. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Teu amor é imenso e dura para sempre. Todo poderoso é o Senhor. Vou erguer minha voz para sempre. Vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Vou louvar o meu Deus. Aleluia, graça e paz. Meus irmãos, vocês que estão nos assistindo nesse momento, esse louvor que nós vamos cantar agora diz: todavia me alegrarei. Eu realmente não sei o que você está passando nesse momento. Eu acredito que todos, por conta dessa pandemia, têm vivido momentos difíceis. Mas a nossa missão, o nosso dever, o nosso desafio é nos alegrar, mesmo nas dificuldades. Todavia, nós precisamos nos alegrar no Senhor, porque Ele quem cuida de nós. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor da nossa salvação, aquele que cuida de nós. Meus irmãos, eu quero te dizer nesse momento, não adianta, se o Senhor não cuidar de nós, em vão vigia o sentinela. Então que você possa ter essa certeza, na dificuldade, na tribulação, em todos os momentos, louve a Deus, seja grato a Deus, esteja sempre alegre, porque nós precisamos carregar conosco, no nosso coração, essa certeza que o Senhor cuida de nós. Amém? Vamos cantar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro
fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém, Deus. Nós acreditamos em Ti, Pai, nós confiamos. Nós declaramos a nossa dependência de Ti, Pai. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Deus. E por mais que a gente se esforce, Pai, ainda é pouco. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Cadeias quebraram. Quebre, Deus, as cadeias dos nossos corações, Deus. Se há algum coração, Deus, duro, como correntes, ó Pai, quebre. Quebre, Deus, e faça morada em nossos corações.
esse nome é o nome de Jesus. Aleluia, Pai. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Vamos passar agora para o período de dízimos e ofertas. Aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que Deus colocar no teu coração para fazer pela obra do Senhor, que você possa fazer. Que você seja desafiado a dizimar e ofertar, que o Senhor possa incomodar o teu coração. Pela manhã, eu leio o texto de Efésios, que Paulo escreveu no primeiro capítulo, ele diz o seguinte: para que nós pedíssemos ao Senhor espírito de sabedoria. Então, que você peça ao Senhor espírito de sabedoria, espírito de entendimento, para que Ele abra o teu coração, para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você seja deliberado na sua obra, para que você seja movido pelo coração de Deus. Então, querido, esse momento de dízimos e ofertas é um momento tão espiritual quanto qualquer outro do culto, onde Deus vai falar contigo, onde você vai abençoar a obra, onde você vai ajudar a propagar o reino de Deus, onde você vai ajudar a espalhar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ali escrevendo a Éfesos, a igreja de Éfesos, ele é uma igreja totalmente pagã, uma igreja totalmente idólatra, melhor dizendo, é um povo totalmente pagão, é um povo totalmente idólatra, mas o apóstolo Paulo vê naquela cidade uma oportunidade de pregar o evangelho, porque esse povo que precisa. Então, querido, lugares aonde nós não podemos chegar, né? Lugares onde nós não podemos ir, os teus dízimos e as tuas ofertas podem chegar, tá bom? Que você possa colocar o Senhor na tua vida, que você possa direcionar o Senhor na tua vida. Então, querido, dizime e oferte na obra dele para que o evangelho se expanda, para que o evangelho cresça. Você que não é da nossa igreja não precisa fazer isso. Tá? Você que não é da nossa igreja, que você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, porque se você que não entende, mas você que tem fé, que entende que isso é um princípio que o Senhor Deus deixou para nós, que o Senhor Jesus deixou para nós, que é um princípio, é um preceito que Ele deixou para nós, que você faça com amor, que Deus te abençoe e que Ele amplie os teus celeiros, assim como Malaquias diz, né? Que Ele possa ampliar e encher os teus celeiros. Faça a prova dele e Ele vai te abençoar. E o apóstolo Paulo, cada um contribui segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Fique com uma canção no momento de dízimos e ofertas. Amém.
queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém, Senhor. Nós queremos te entregar nesse momento, Deus, aqueles que dizimaram e ofertaram na sua casa, Pai. Continue abençoando, Pai. Continue abençoando o seu povo, Deus. Aqueles que não puderam dizimar, ó Pai, abençoe da mesma forma, Senhor. Abre as portas, Deus, de emprego. Traz o provento, Deus, a provisão, o alimento, Pai. Não deixa, Pai, que o mantimento falte na mesa do teu povo, mas continue nos sustentando assim como o Senhor tem feito, Deus. Abençoe, Deus, essa obra, abençoe essa igreja, Deus, que possamos crescer em graça, em números, Deus, mas principalmente, Pai, crescer em compromisso contigo, Deus, compromisso com o teu reino. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Muito boa noite, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez é um prazer estar aqui falando para vocês. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Que Deus possa abençoar a tua vida essa noite. Essa noite eu queria conversar com você a respeito de confiança. Você confia em Deus? Você tem confiado e depositado confiança em Deus de verdade mesmo? Sabe? Descansado no Senhor, que você possa descansar no Senhor, querido. É tempo de nós descansarmos mais do que nunca, nós aprendermos. Eu sei que aprender a descansar no Senhor é complicado. Eu sei que descansar no Senhor é complicado, porque nós temos aí, nesse tempo que nós vivemos, o mal da ansiedade, né? A ansiedade tem tomado todo mundo. Quantas pessoas tomam ansiolíticos? Quantas pessoas são ansiosas? Eu também sou ansioso, eu tenho minhas ansiedades, tento me controlar, porque para nós confiarmos em Deus, nós temos que aprender a nos controlar, nós temos que aprender a depositar a nossa confiança em Deus. Lembrando aqui a passagem que o Senhor fala que se Ele não veste os lírios do campo, não é? Se Ele não dá de comer aos pássaros, imagine a mim e a você que somos filhos dele. Então, aprenda a confiar no Senhor. Então, se eu tivesse que colocar um tema para essa mensagem hoje, eu colocaria confiando em Deus, confiar em Deus. E vamos ler o texto, então, de 2 Reis, capítulo 5. Uma história que você conhece bem. Vamos tentar tirar daqui algumas lições para as nossas vidas. 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 18. Vamos ler, então. Naamã, chefe do exército do rei Aram, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera que o meu senhor procurasse o profeta que há em Samaria, que com certeza ele curaria da sua lepra. Olha só, hein? Então, Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta e apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 200 mudas de roupa fina.
E levou também ao rei de Israel a carta e dizia: no momento em que estiver recebendo esta carta, saberás que te enviei o meu servo Naamã para que o cures dessa espécie de lepra. Versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por acaso sou eu Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que, em verdade, há profeta em Israel. Naamã foi com seus cavalos e seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então, este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne te será restituída e ficará limpo. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se, clamando: eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura os rios de Abana e Farfa de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Aba, meu pai e mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e fica-te purificado. Então Naamã aqueceu, ou na sua versão pode estar acordou, ficou de acordo, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. E em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu: permita-me ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto agora em diante o teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser Yahvé, o Senhor. Glória a Deus. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe, eu rogo ao Senhor que me perdoe por uma única atitude. Quando eu estiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, o meu Senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe o teu servo. Por isso, ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Glórias a Deus. Glória a Deus. Senhor, que a tua palavra faça morada em nossos corações. Fale conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, meu irmão e minha irmã. Muito bom. Que texto é esse que você já conhece ali de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, um homem acometido por uma doença, um homem acometido por lepra, uma doença terrível,
uma doença que você bem sabe que mais na frente ali também Jó pega essa doença, ele tem que descascar o seu corpo com cacos, não é? Para poder tirar as camadas do corpo que ficam em putrefação, que há um mau cheiro horrendo, algo terrível, e nós encontramos um chefe de um exército do rei da Síria, um homem bom, que guerreava pelo seu rei, que trabalhava pelo seu rei, e que queria ser curado. E aí o Senhor arquiteta um plano para a glória dele, para a honra e para a glória dele. Essa noite, eu queria dizer para você, estabeleça um relacionamento de dependência com Deus. Ele não falha. Estabeleça um relacionamento de dependência com Deus, porque Ele não falha. Olha, confie em Deus independente das suas expectativas. Debruce a sua confiança em Deus independente das suas expectativas. Confie e aprenda a ouvir a voz de Deus, tá? Aquele que aprende a confiar, os céus se abrem, a cura chega. Vou repetir então, estabeleça um relacionamento de dependência com Deus, porque Ele não falha. Confie em Deus, independente das suas expectativas, independente daquilo que o teu coração crie, das esperanças que você tenha, tá? Confie em Deus. Confie em Deus e aprenda a ouvir a voz dele. Confie e aprenda a ouvir a voz dele. Aquele que aprende a confiar, os céus se abrem. Então, meu irmão, eu tirei algumas lições desse texto. Que essas lições possam fazer morada no teu coração, não é? Os que confiam no Senhor não se abalam. Não é isso? Salmo 125, versículo 1 diz o quê? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não é isso que o salmista diz? Os que confiam no Senhor não se abalam. Quando cantamos, o nosso Deus é maior que os nossos problemas, temos que ter a consciência que Ele pode agir nas nossas vidas. Quando você canta, o meu Deus é maior que os meus problemas, mas aí quando o problema chega, você começa a se abalar, quando a dificuldade chega, você para de confiar no Senhor. Sabe, em alguns momentos você quer tomar a rédea da situação, não é o teu papel tomar a rédea da situação, o teu papel é confiar em Deus. O teu papel é descansar em Deus, porque você acabou de dizer comigo, acabou de pensar comigo, Salmos 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E o que seria o Monte Sião? O Monte da Adoração, a representatividade de Deus para aquele povo, porque a altura, Deus está nas alturas, o Monte Sião significa isso, olha, dali que vem a bênção, dali o Senhor é da onde nós levantamos os olhos, levantamos a nossa cabeça para enxergar o Senhor, não é isso? Para nós enxergarmos o Senhor, então o Monte Sião significa olharmos para o céu, olharmos para o alto e ver que de lá vem a esperança, e ver que de lá vem o refúgio, e ver que de lá vem o abrigo, e ver que de lá vem a solução. Confie no Senhor. Você é Monte Sião, você não se abala porque você confia no Senhor, independente das circunstâncias. Os que confiam no Senhor não se abalam não por conta própria, não se abalam porque confiam no Senhor, não se abalam não porque não vão passar por aflições, por circunstâncias difíceis, por epidemia, por crises, mas não se abalam porque confiam e descansam no Senhor, sabe? Repousam nos braços do Senhor. Amém? O rei Jeú não confiava no Deus de Eliseu. Aliás, o rei Jeú confiava no Deus de Eliseu, uma vez que já havia sido ungido rei pelo profeta Elias anos atrás. Quem eu estou falando aqui, meus irmãos, para o teu entendimento, né? Quem era o rei de Elias nessa época aqui? Quem era o rei do profeta Elias nessa época aqui? Era o rei Jeú. O rei Jeú, ele confiava no Deus de Eliseu. Eliseu foi aquele profeta ao qual Elias substituiu. Concorda comigo? Não é? Foi aquele profeta, aliás, Eliseu foi o profeta que Elias substituiu. Sim ou não? Vamos lá. Não é? Vamos ler o texto. Quando Eliseu... Isso! Elias foi o profeta que Eliseu substituiu, tá bom?
Perdão aqui, rapidinho, eu li uma falha aqui. Elias foi o profeta que que Eliseu substituiu. Uma vez que já havia sido ungido rei pelo profeta Elias, anos atrás, ele, porém, reconhece a soberania de Deus e aceita ser ungido por uma segunda vez, agora pelo novo profeta, Eliseu, aquele que fica à frente. Então, você entende que o rei Jeú, nesse contexto aqui, não é? Que era o rei ao qual falou que ia rasgar suas vestes, ele era um homem bélico, ele era um homem que vivia em guerra, né? Tinha vencido algumas guerras, então a mente dele já funcionava, né, nesse parâmetro de guerra, nessa tensão de guerra, não é? Mas esse homem era um homem temente a Deus, porque ele já tinha sido ungido rei pelo profeta Elias. Uma vez que havia sido ungido rei pelo profeta Elias anos atrás, ele reconhece a soberania de Deus e ele aceita ser ungido rei pela segunda vez pelo profeta Eliseu, a fim de seu conhecimento. Então, Elias cai, Eliseu fica no lugar, Elias é assunto aos céus, Elias, como você bem sabe da história do redemoinho, não é? Ele é assuntos aos céus e Eliseu fica no lugar dele, ok? Eliseu fica no lugar dele e ele confia em Eliseu para ungir ele mais uma vez rei. Aonde você encontra isso? No livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, você vai encontrar ali essa passagem. Agora, por que esse rei, ele rasga as vestes quando ele recebe a carta do rei da Síria? Por que ele rasga as vestes, né? Por ter se irritado, o rei rasgou, ele se irritou, ele rasgou as vestes. Não sabemos como estava o coração de Jeú nesse momento, do rei Jeú nesse momento. Mas percebe-se no texto que ele diz no versículo 7 aqui, olha o que ele diz no versículo 7. Assim como o rei de Israel leu a carta, e irritou-se sobremaneira e rasgou as suas vestes, exclamando: por acaso sou eu Deus, que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim que eu o cure? Ele já começa a pensar na sua cabeça que esse rei queria tramar contra ele, que ele queria tramar guerra contra ele. Mas eu não te falei que ele era um rei que confiava no Senhor? Ou seja, situações de tensão nas nossas vidas, mas ele era homem. Situações de tensão nas nossas vidas fazem muitas vezes que nós sejamos vacilantes. Concorda comigo? Que nós sejamos vacilantes e que nós, de repente, percamos por um momento de tempo, período de tempo, a confiança no Deus, no nosso Deus. Ou seja, o rei Jeú ali, ele pode ter ficado preocupado com a situação e não entendeu o que estava acontecendo. O que esse rei lá da Síria está me mandando esse homem dele aqui para falar comigo? Que tenho eu com esse homem? O que eu posso fazer com esse homem? Acaso eu sou Deus para poder curá-lo? Mas ele esqueceu quem estava do lado dele era quem? O profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava do lado dele. O profeta Eliseu tinha sido aquele que tinha ficado no lugar de Elias. Então o profeta Eliseu já tinha sido ungido profeta, não é? Já tinha pegado a porção dobrada de Elias. Então Eliseu estava ali com ele, mas ele esquece disso. Lição para mim e para você: nós cremos em Deus, nós sabemos que Deus nos guarda, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa nas nossas vidas, mas certos momentos das nossas vidas nós parecemos que travamos e nós esquecemos que Deus está conosco. Ao invés de nós canalizarmos e procurarmos a Deus, nós procuramos um monte de coisa primeiro, sabe? Nós procuramos um monte de coisa e esquecemos de procurar a Deus. Aconteceu isso com o rei Jeú. O rei Jeú tinha ali o profeta Eliseu na sua frente, não é? Que estava fazendo o papel de profeta, agora no lugar de Elias, e ele esquece. Ele mesmo deixa ser ungido segunda vez, porque ele confia no Deus de Israel, ele confia no Deus do profeta Elias. E aí ele fica nervoso, ele cola as placas, né? Então, meu irmão e minha irmã, para você e para mim, essa noite, fica isso. Por acaso sou eu Deus que pode matar e dar vida? Essa fala é uma fala de quem conhece o Deus ao qual serve. Olha, vou repetir, versículo 7. Por acaso sou eu Deus que pode matar e dar vida? Jeú conhecia o Deus. Essa fala é uma fala de quem conhece ao Deus que serve, porque ele sabia que só Deus pode levantar e só Deus que pode cair. Mas aí ele fica nervoso, mas aí ele se perde, não é?
Todavia, por ser um rei de guerra e sofrer muitas tensões, como eu falei, em sua mente bélica, né? Talvez essa foi a minha hermenêutica do texto, desconfiasse da necessidade de Naamã. Ele passou batido na carta pela necessidade de Naamã, pensando que o mesmo estaria conspirando guerra contra Israel. Você vê só, né, as nossas tensões, o que fazem conosco. Às vezes a gente pode passar por momentos difíceis, momentos de dificuldade, e aí a tensão faz com que você tire a atenção de Deus. A tensão que eu e você vivemos pode fazer com que nós tiremos a confiança de Deus. Então, aqui você pega Jeú, ele tira a confiança de Deus, ele perde a confiança em Deus por algum espaço de tempo, e aí quem tem que intervir? O profeta Eliseu. Eliseu tem que intervir na vida dele para poder falar assim, calma, meu rei, calma, envia esse homem a mim, não foi isso que nós lemos? Envia esse homem a mim, não é? Que as nossas tensões não nos deixem insensíveis. Pessoal, uma coisa que a gente tem muito, assim, sabe? Quando a gente está muito tenso, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, a gente perde a sensibilidade, inclusive a sensibilidade espiritual. Não perca a tua sensibilidade espiritual, não perca a tua sensibilidade pelo próximo. Você pode estar passando por um momento de dificuldade, por um momento de crise, por um momento de epidemia, por um momento de destruição, de assolação, mas não perca a sua sensibilidade. Peça sabedoria a Deus para que você seja sensível à dor do outro, para que você seja sensível ao sofrimento do outro, para que você seja austero. Sabe? Nós temos que ter sensibilidade, sabe? Que as nossas tensões não nos deixem nós ficarmos insensíveis. Algumas vezes deixamos a nossa confiança enfraquecer por olharmos para as circunstâncias. Algumas vezes, eu e você, nós deixamos a nossa confiança em Deus enfraquecer por olharmos para as circunstâncias. Porém, Deus sempre usa pessoas para nos lembrar e guardarmos a confiança nele. Deus sempre vai usar alguém para que você guarde a confiança nele. Então, vamos lá. Algumas vezes eu e você, nós deixamos nossa confiança enfraquecer, né? Por olharmos para as circunstâncias. Olhamos para a guerra, olhamos para o nosso estado de tensão, olhamos para o nosso estado de calamidade, e aí nós paramos de confiar, e aí nós paramos de acreditar. Fiquei desempregado, estou doente, tem um ente que está doente, está passando mal. Aí você começa, sabe, a ficar tenso, a ficar ansioso e começa a perder a confiança em Deus. E quer passar por cima de Deus. Foi isso que acontece aqui. O rei Jeú poderia muito bem tratar Naamã de outra forma, né? Mas ele rasga, né? Quando ele pega ali a carta, ele rasga. E você sabe que você rasgar as vestes é uma forma de você estar protestando. Eu digo, é uma forma de você estar protestando, dizendo, olha, ó, ele se rasgou. E aí você pega Eliseu olhando para ele e fala assim, meu rei, por que o senhor rasgou a roupa? Por que esse protesto todo? Tipo assim, por que esse alarde todo? Calma. Volte ao cerne, volte ao centro. Você tem que ser centrado, não é? E aí, algumas vezes, nós deixamos, sim, que a nossa confiança enfraqueça. Que a nossa confiança enfraqueça por olharmos para as circunstâncias. Jeú olha para a circunstância e a confiança dele desce. Ele enfraquece, a confiança dele cai. Mas, porém, Deus sempre usa pessoas para nos lembrar de guardarmos a nossa confiança nele. Eliseu diz, por que o Senhor rasgou as vestes, meu rei? Envia-o a mim, e saberás que há profeta em Israel. Então, para raciocinar comigo nesse texto aqui, do versículo 7 até o versículo 8 aqui, no versículo 7, do 7 para o 8, Jeú, ele fica desesperado. Eliseu tem que intervir e fala, olha, deixa vir a mim, meu rei. Parece que o Senhor esqueceu que eu também sou profeta. Parece que o Senhor só se lembra de Elias, né? Eu fiquei no lugar de Elias. Eu também sou profeta. O Senhor me usa. Então, sabe? Calma, meu rei. Então, eu digo para você essa noite, querido, calma. Aquieta o teu coração, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, o princípio é você confiar. Você tem que confiar. Jeú, por um período de tempo, ele não confia no Senhor. Ele pode, sim, ter chateado Eliseu. Imagine você no lugar de Eliseu. Poxa, você não confia em mim? Sabe?
Então, meus irmãos, nós temos que aprender a confiar em Deus. Então, e Deus sempre vai usar pessoas e meios para que nós voltemos a depositar a nossa confiança nele. Saiba disso. Confie, mesmo que aos nossos olhos, as circunstâncias não sejam as mais favoráveis. Segundo ponto, confie, mesmo que aos seus olhos, as circunstâncias não sejam as mais favoráveis. Chefe do exército do seu país. Imagine você, Naamã, chefe do exército, homem de prestígio, mesmo assolado por uma doença que era repudiada pela sociedade, permanecia com o reconhecimento da realeza de todos. Naamã, um homem de prestígio, chefe do exército, ele tinha lepra, queridos. Lepra era a pior doença daquela época. Imagine o mau cheiro, imagine o odor, sabe? Mas ele mantinha o reconhecimento, né? Ele mantinha o reconhecimento do rei, ele mantinha o reconhecimento da sociedade, afinal de contas, ele era um general. Ele era um comandante do exército do rei da Síria, né? O nosso orgulho, o nosso ego e outras coisas mais podem nos tirar a bênção. Agora você pensa comigo, versículo 10 ali, chegamos aqui no versículo 10, né? Então, este mandou uma mensagem a dizer-lhe, Eliseu, né? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restituída. Nós encontramos um homem que é chefe do exército, um homem que tem o reconhecimento da sociedade, um homem que é orgulhoso. Ele chega lá para ser curado, e aí o profeta fala para ele que assim, Eliseu fala para ele que assim, não deixa nem ele conversar tete a tete, manda ele lá e mergulhar 7 vezes. Olha a loucura. Imagine eu e você no lugar de Naamã. O que você faria? Já falei que nós somos orgulhosos, nós somos cheios de nós temos um ego. Eliseu também, Naamã também. Naamã era orgulhoso, Naamã tinha um ego, Naamã tinha uma reputação a zelar, mas aí ele fica e é um cara que está precisando, é um camarada que está precisando, porque mesmo tendo isso tudo, a carne dele ainda fede. Mesmo tendo isso tudo, a carne dele está em estado de putrefação, sabe? E aí nós encontramos aí, mas o agir de Deus em nossas vidas nos tira muitas vezes das luzes da ribalta. O agir de Deus das nossas vidas não nos coloca nas luzes da ribalta. Sabe? O glamour, a glória. O agir de Deus não vai te colocar nesse aspecto, não. Era isso que Naamã tinha. Naamã tinha glória, Naamã tinha reconhecimento, Naamã tinha as luzes da ribalta que estavam sobre ele. Mas aí quando alguém fala para ele assim, você vai ter que fazer isso dessa forma aqui, eu me submeter, eu me subjugar, jamais virou as costas e bateu em retirada. Sabe? Não confiou, porque na verdade ele não conhecia o Deus de Israel. Muitas vezes as pessoas não sucumbem, morrem por não confiar em Deus, por não se apresentarem a Deus em confiança, em submissão. E crentes também perdem a confiança, caem da fé por não confiar em Deus. É tempo de você confiar em Deus. É tempo de você fazer ao contrário de Naamã. É tempo de você fazer o seguinte, olha, mesmo assim eu vou confiar. Mas de primeira era difícil ele confiar, né? Porque as luzes estavam voltadas para ele, sabe? O foco era dele, ele era um camarada de reconhecimento, de renome, era um general de guerra, tinha o seu valor, tinha o seu quinhão. Mas, querido, para Deus, isso tudo, glória humana, glória aqui da terra, não vale, sabe? Confie. A lição é o seguinte, confie mesmo que aos nossos olhos as circunstâncias não sejam as mais favoráveis. Eu vou descer no Rio Jordão, vou mergulhar 7 vezes, aquele rio podre, aquela coisa estranha. Aí ele continua falando. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, versículo 11, ele diz o seguinte, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria me receber pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor. Olha a prepotência. Porque até aqui ele não confiava no Senhor. Ele confia depois que ele é curado, depois que ele entra, aí sim ele se rende aos pés do Senhor. Mas olha a prepotência do ser humano. Sabe?
aprenda a ouvir a voz do Senhor. Terceiro ponto, aprenda a ouvir a voz do Senhor, sabe? Muitas vozes estão falando, mas às vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Naamã, mesmo com seu orgulho ferido, imagine o mau cheiro e o odor e a vergonha, né, que ele tinha daquilo tudo, não é? Ele ouve os servos dele, que são a boca de Deus para a vida dele, para restaurar a vida dele, sabe? Aprender a ouvir a voz do Senhor. Ele primeiro chiou aqui, ele primeiro brigou, ele primeiro replicou, mas depois os servos dele chegaram até ele, e os servos dele foram boca de Deus. Pessoal, quantas bocas de Deus tem usado para te abençoar, Deus tem usado para falar para você, aquieta-te, calma, confie em mim, eu sou Jeová Jirê, o Deus da provisão, eu quem faço. A palavra final vem de mim. Quantas pessoas Deus pode usar para falar a tua vida, meu irmão e minha irmã? Quantas pessoas, não é? Quantas pessoas ele tem usado? Quantas vezes já chegaram a você e já falaram? E aí, interessantíssimo, eu não sei se na tua versão está assim, o termo Abba, que no hebraico significa paizinho, é para demonstrar o respeito e a admiração que esses servos tinham pelo Naamã, pelo seu Senhor. Possivelmente, eles tinham uma relação de amizade, de fraternidade com Naamã. E aí, quando eu olhei isso, eu falei assim, Abba. Abba no hebraico significa paizinho. Então, quando você chama alguém de Abba no hebraico, é porque você está falando, paizinho, meu papai, meu mestre, olha, calma, faça o que o profeta falou para fazer. Acaso você não faria coisas impossíveis, coisas mais difíceis? É só mergulhar. Hoje, para que Deus faça um mover na tua vida, é só você mergulhar nele. Confie, mergulhe nas coisas do Senhor, irmão. Mergulhe nas coisas do Senhor, porque Ele vai te revelar, Ele vai trazer para você a solução para o teu problema. Ele vai trazer, você está falando isso de boca, porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Por eu não estar vivendo o que você está vivendo, é que Deus manda te falar, porque não sou eu que estou falando, é Deus que manda te falar. Confie nele. Olha os servos dizendo, Abba, paizinho, havia amizade, havia relacionamento entre Senhor e servo, sabe? O Senhor quer ter relacionamento contigo. O Senhor quer ter amizade contigo. O Senhor não quer mais te chamar de escravo, de servo. Ele quer te chamar de amigo. Assim como esses servos aqui de Naamã chamavam ele de Abba, de pai, de paizinho. Sabe? Porque há relacionamento entre eles. O Senhor quer tratar com você assim, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele, não de barganha, mas um relacionamento de amizade, um relacionamento de pai e de filho, onde você pode falar, meu paizinho, venha ao meu favor, eu quero confiar em Ti, me ensine a confiar em Ti, assim como Davi escreve os Salmos. Ou seja, possivelmente esses jovens, eles tinham uma relação, esses homens tinham uma relação de fraternidade com Naamã. Saiba ouvir os que são mais chegados a você. Tem amigos chegados, tem pessoas chegadas a você que querem te abençoar, então saiba ouvir. Sabe? Abra. Naamã, ele poderia continuar ali na sua prepotência, na tua arrogância, mas como ele tem relacionamento com os seus servos, o que ele faz? Ele ouve. Mas outra lição, saiba ouvir os que são mais chegados a você. Faça do Espírito Santo seu amigo fiel, em outras palavras. Quem é mais chegado do que você, do que o Espírito Santo? Ouça a voz do Espírito falar com você. Abra o teu coração, aprenda a ouvir ao Senhor. Aprenda a ouvir aquilo que o Senhor tem para você. Vamos ler o versículo 12 então. Ora, porventura os rios de Abnã, de Damasco, não são melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se. Aí entra a voz dos servos. Aí entra a voz do Senhor para falar com esse homem. Olha, contudo os servos se aproximaram dele e os aconselharam. Saiba ouvir conselhos de pessoas próximas a você que querem o teu bem. O Espírito Santo está te aconselhando todos os momentos. Ele quer o seu bem, querido irmão, querida irmã. Saiba ouvir os conselhos. Ora, porventura os rios... Então, versículo 13. Contudo, os servos se aproximaram dele e aconselharam, Abba, meu pai e mestre, meu pai e mestre, meu papai e mestre, mesmo que o profeta te ordenou,
algo difícil, te ordenasse algo difícil, não terias realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e fica-te purificado. Então Naamã acordou com seus servos, concordou com seus servos, desceu ao Jordão 7 vezes e foi curado. A confiança traz o céu para mim e para você, meu irmão. A confiança em Deus, ela aproxima o céu para mim e para você. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a ouvir o Espírito Santo, aprenda a se relacionar com esse Abba Pai, que é o seu Deus dos céus, que é o seu Pai dos céus. Aprenda a ter relacionamento de confiança. Aprenda a cultivar relacionamento de confiança com Deus, sabe? Naamã recebe a cura da parte direta de Deus. Eliseu só é o veículo, quem cura é o Senhor Deus, porque ele reconhece. E aí eu aprendo outra lição. Naamã, ele se curva. Naamã, ele quebra o orgulho, a barreira do orgulho, a barreira da prepotência, porque é um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. O Senhor odeia, o Senhor resiste aos soberbos, a palavra dele diz. Sabe, então não seja soberbo você, querido, não seja soberbo eu, não sejamos soberbos, nem arrogantes, nem prepotentes, porque isso não funciona com o Senhor, porque Ele rejeita. O Senhor rejeita. Então é tempo de você confiar, porque confiando no Senhor, o céu chega para você. A cura chegou para Naamã, a cura pode chegar para você, o sucesso pode chegar para você, o bom emprego, o bom encontro pode chegar para você. A paz pode chegar para você. Tenha um coração grato e regenerado diante do Senhor. Além disso tudo, além de confiar, além de deixar o céu chegar para você, saiba ser grato ao Senhor, não seja prepotente nem arrogante. Versículo 15 e versículo 18 diz assim: em seguida retornou à casa de Eliseu com todas as comitivas. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra há Deus, a não ser em Israel. Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Ele reconhece que o Deus de Israel é o Deus de toda a terra. Em toda a terra não há Deus, a não ser de Israel. Reconhecimento, sabe? Humildade, reconhecimento diante do Senhor, gratidão, coração grato diante do Senhor. Ele volta lá e agradece. Imagine você viver anos acometido por uma enfermidade que te deixa depressivo, uma enfermidade que te deixa triste, uma enfermidade que mexe com você, uma enfermidade que te assola, e ele reconhece que o Senhor o salva, que o Senhor o cura. O céu chega para Naamã nesse momento, você entende? Porque aqui o céu se manifesta para Naamã nesse momento. O céu se manifesta porque ele reconhece que o Deus de Israel é o Deus da terra. Então ele diz assim: rogo-te, pois, que receba estes presentes. E o profeta Eliseu diz: eu não quero presentes. Eu não preciso de presente. Aí vamos para o versículo 18. Contudo, rogo-te que me perdoe por uma única atitude. Naamã, ele tinha que obedecer ao rei dele. E o rei dele era um rei pagão. E ele já fala assim antecipadamente: só peço que me perdoe, peço-te que me perdoe por uma única atitude, porque eu tenho que levar o meu Senhor para idolatrar os deuses dele. Ele já antecipa o perdão, ele pede o perdão, porque ele reconhece que aquilo ali não agradaria ao Deus de Israel. Meus irmãos, a confiança traz o céu para nós, que nós já começamos a premeditar o que vai acontecer de errado na nossa vida. Nós sabemos que aquilo ali não serve para a gente, nós sabemos onde nós temos que colocar os nossos pés, nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos como proceder. Então, a moralidade entra tão grande, o céu se aproxima tanto para a vida de Naamã, porque ele sabe que aquilo ali que o rei dele está fazendo é paganismo, é idolatria, e aquilo ele não queria participar. O ato miraculoso de Deus para as nossas vidas não requer de nós nada além de obediência. O ato miraculoso, o milagre que Deus converteu aqui na vida de Naamã, não requer nada além de obediência. Naamã aprendeu a ser obediente ao Deus de Israel, ao Deus de Israel. O profeta o abençoa. E o profeta abençoa ele. Porque depois desse versículo 18, nós vamos para o 19, é o último versículo, né? E nós encontramos ele falando assim: ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, vá em paz, boa viagem.
E vou ler o 18 para você completo. Contudo, eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar a divindade. E é por isso que tenho que me ajoelhar também, que o Senhor me perdoe o teu servo. Ou seja, o ajoelhar dele diante da divindade não era um ato do coração dele, era porque ele estava acompanhando o seu Senhor, o seu rei, e ele já pede perdão. E aí entra o versículo 19, o profeta abençoa com o shalom do Senhor. O profeta abençoa a Naamã com o shalom do Senhor. Ele diz, a paz que independe de estarmos bem fisicamente ou materialmente, ou sabe, ela te acompanha, Naamã. Essa paz que você recebeu, esse céu que se revelou para você, ele vai te acompanhar, independente que você tenha que ir lá e se ajoelhar, acompanhando o seu rei. O Senhor conhece o intento do teu coração. Em outras palavras, é isso, o Senhor conhece o coração do homem, sabe? Então, é necessário que nós confiemos no Senhor e nos dediquemos a Ele. Ah, mas aos olhos dos homens, Ele não se converteu, tal, mas Ele está acompanhando. Mas o coração deles não está naquilo, o coração deles está em Deus. Então é o seguinte, querido, a paz que Eliseu fala aqui para Naamã é o seguinte, é a paz que temos independente de estarmos bem fisicamente, ou materialmente, ou sentimentalmente. O shalom do Senhor vai chegar para a tua vida quando você confiar nele, independente do teu estado físico, psicológico, clínico, médico, independente das tuas finanças, independente do que você está passando. O shalom do Senhor é a paz dele sobre a tua vida, sabe? Essa confiança traz o céu para Naamã, essa confiança traz o céu para nós, um reino de justiça, um reino de paz e amor, algo inexplicável aos olhos humanos. Quando eu estou falando desse shalom aqui, dessa paz que o texto está colocando, é algo inexplicável aos olhos humanos. Aquilo que o apóstolo Paulo viu e não pôde falar lá, sobre o terceiro céu, em Corinto, sabe? Paulo fala dele mesmo, que ele foi levado ali ao terceiro céu, e tem coisas que é inexplicável ao homem, que não pode ser falado ao homem. Ou seja, há algo que nós não sabemos, que nós vamos descobrir um dia ainda, algo que excede o teu entendimento, algo que excede o meu entendimento, que vai ser revelado a nós lá no terceiro céu, nos céus dos céus. Meus irmãos, mas fica para nós hoje, esta noite, encerrando esse momento, tá bom? Confie em Deus. Confie em Deus, estabeleça um relacionamento de dependência com o Deus que não falha. Naamã, ele estabeleceu um relacionamento de confiança com o Deus que não falha, ele aprendeu a confiar no Deus que não falha. Confie em Deus, independente das suas expectativas. Naamã tinha umas expectativas, porque esse homem aqui, eu pensei que ele viria aqui e se levantaria e faria algo miraculoso. Confie em Deus, independente das suas expectativas. Confie e aprenda a ouvir a voz de Deus. Naamã dá ouvido aos seus servos. Naamã dá ouvido à voz de Deus. Os servos são boca de Deus para Naamã. E por último, aquele que aprende a confiar, os céus se abrem. Quando Naamã confia, o céu se abre para ele. O shalom de Deus se abre para ele. O shalom de Deus chega para ele. Amém, querido irmão? Então, nessa noite, que você seja impactado e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, aprenda a confiar nele. Não olhe para as circunstâncias, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós. Senhor, tome o teu povo guardado e protegido por ti, Deus. Ensina-nos a confiar em Ti, ensina-nos a depositarmos confiança em Ti, em nome de Jesus, Pai. Fortaleça a nossa fé em Ti, Pai, para que possamos crescer em graça, em conhecimento, em amor, em unidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridão e queridana, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a Igreja Batista Getsemane. E você que está aí nos assistindo, que você não faz parte da nossa igreja, quando voltarmos de novo a congregar, faça-nos uma visita, será um prazer recebê-los. Muito obrigado. Não se esqueça, quarta-feira, culto de oração, live de oração, onde nós vamos orar, cantar louvores e abençoar a tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus, que Ele faça morada. E não esqueça, em Deus nós vamos fazer proezas sempre.
em Deus você fará proezas. Então confie no Senhor, em nome de Jesus. Uma boa noite, uma semana de vitória. Shalom.